verdade, a expressão é que a coruja de Minerva levanta voo ao crepúsculo, ao anoitecer ou ao entardecer, que é o sentido de que a razão voa, a razão alcança, a razão avança, abrange, compreende, na história, sempre por último. No fim do dia, no fim da história, no fim dos acontecimentos, posterior. A filosofia tem esse caráter de pensar depois, de ser epimeteica e não prometeica. Tá? Essa é a ideia. É o que o Hegel mostra na sua investigação na história. Ele sempre mostra, ó, os homens entenderam, compreenderam o que aconteceu num período anterior, depois que esse período acabou. Só depois que termina a guerra, que termina a crise, que muda o Estado, que tem uma revolução, é que começam os intelectuais a pensar em propósitos, causas, princípios e porquês. E a partir desse padrão que ele observa na história, ele conclui, não, a coruja de Minerva alça voo ao entardecer. O que eu disse agora, né, do alvorecer, eu estou poeticamente alterando. Eu estou aplicando isso no próprio Hegel, porque ele antecipou filosoficamente muita coisa, eu acho que nem imaginava isso. O quanto a filosofia dele poderia ser antecipatória. Então, a coruja de Hegel, eu deveria ter dito, não a de Minerva, né, mas a coruja de Hegel voou efetivamente na história no alvorecer. Com relação a nós, no alvorecer. Mas é que Hegel, de novo, ele fala isso, ele conclui isso pensando na história. Pensando a história. Porque você quer filósofo que anteviu, intelectualmente falando, mais do que Aristóteles? Não há. Ainda estamos discutindo Aristóteles dentro da sua contribuição no pensamento científico. E outros, né? E outros. Estamos lendo Hegel. Podemos ler outros teóricos políticos, nós vamos ler, e nós veremos teses e princípios platônico-aristotélicos ainda sendo utilizados, viabilizados e atualizados. Se isso não é antecipação, eu não sei o que é uma antecipação. Pensamos ainda junto com eles. Mas veja bem, no tempo de Platão, quando ele escreve política, por que ele escreveu política? Quando Platão começou a produzir o seu diálogo, o diálogo o político, que a gente não chegou a ler no curso, né? O político, depois República, depois Timeu, depois Crítias e por último Leis. Não foi assim, ele acordou inspirado e disse assim: todo mundo cala a boca que agora eu vou escrever sobre política. Foi porque ele estava vivendo uma crise em Atenas, porque outros estados já caíram antes, ele conta o mito de Atlântida, porque o Egito já experimentou coisas parecidas, porque Creta caiu, porque Homero mostra a queda de Troia, porque os homens precisam deixar de ser um bando de depravados sem vergonha, filha da preguiçoso, e começar a viver de acordo com a virtude e as tradições, e estudar filosofia, retórica, leis e matemática. Porque senão, o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu antes, porque Zeus e Poseidon e o universo. É a razão vindo depois. É a razão vindo depois. É isso que Hegel está mostrando. Conciliação, meu amigo. O segredo de uma vida intelectual saudável, potente e entusiástica é a conciliação. O que me importa se é turco, árabe, judeu ou alemão? É verdadeiro ou não é? Posso avaliar? Posso experimentar? Quais são as origens, causas e consequências? É isso que me importa. Não, mas é de esquerda, tem que jogar no lixo, por quê? Primeiro vamos avaliar. Primeiro,
o entendimento e o seu esforço negativo analítico deve operar o seu milagre de separar as partes e identificar o que cada coisa significa. Só por último, vou formar minha opinião e minha conclusão. E aí eu posso dizer, se enquadra ou não se enquadra, é útil ou não é útil, é verdadeiro ou é falso, bom ou mal, saudável ou pernicioso. Aí eu posso avaliar e julgar. Eu não tenho pressa de ter opinião sobre nada. Não tenho pressa nenhuma. Não, mas olha o que está acontecendo. Pois é, que pena. Deu meu horário, eu tenho que trabalhar. Se você não precisa trabalhar, bom para você, ou mal para você. O problema também não é meu. Quando eu tiver tempo e eu puder dar atenção específica a isso, pode ter certeza que quando eu terminar o meu trabalho, eu chamo você para conversar. Mas eu tenho tanta coisa mais importante na frente. Então, assim, se eu não puder ter o tempo, a dedicação para fazer a minha analítica, a gente nem conversa. Porque eu sei o meu lugar enquanto filósofo, ou pensador que seja. Né? Muita gente vai dizer que eu não sou nada, né? Eu sou um charlatão. Tudo bem, sem problema. Deixa eu brincar de filósofo aqui. Eu sei o papel que é o meu, que eu assumi para mim. E ele não pode ter pressa. Não, mas os cientistas estão constantemente errados. Constantemente equivocados. Quem aqui acompanha artigos periódicos, descobertas e reavaliações de questões ultra contemporâneas percebe isso? Ó, nutrição é um ótimo exemplo. Nutrição. Ótimo exemplo disso. Então, assim, a ciência, por que a ciência tem tanto erro e refaz e volta e avalia erro de novo e vamos? Porque ela está o tempo todo tentando prever. Prever, e já, porque a aplicação de tecnologia agora, porque está tendo um investimento agora. Tem que formular um antídoto para o Covid agora, porque os laboratórios precisam, porque o povo precisa, porque o governo quer, porque... E o que eles fazem? Eles chegam a ponto de produzir uma série infinita de placebos, mentiras rotuladas para acalmar povo, para acalmar governo, para ter retorno mercadológico para as farmácias, para tampar déficit de investimento em pesquisa e assim por diante. Nisso tudo, aonde está o filósofo? Interpretando o conceito de indivíduo de Hegel na filosofia do direito, no parágrafo 350. Ah, mas a filosofia é inútil. Isso! Já dizia Confúcio. É inútil. A árvore inútil é a mais sagrada de todas. Ela não presta para ser barco, ela não presta para ser leme, ela não presta para ser cesto, ela não presta para fazer casa. Por isso que ela é sagrada e ela vive por mais de 1000 anos. É uma história muito bonita nos escritos de Xuanzi. O segredo da árvore eterna é ela ser inútil. E esse valor que nós damos para o útil no nosso tempo é sintomático. Para o funcional, sintomático.